Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 8 de abril, nesta oitava da Páscoa, para que juntos possamos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o Evangelista São Lucas no capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos vivenciando esta oitava da Páscoa, esses 8 dias que nós somos convidados a reavivar, a reafirmar em nós a alegria do Cristo ressuscitado. Hoje, então, somos convidados a fazer a experiência do ressuscitado junto com os discípulos de Emaús. É interessante percebermos primeiro esses discípulos que decidem voltar para a sua cidade, que no caminho encontram-se com Jesus. A sua mentalidade ainda muito dentro daquilo que era a mentalidade da época, porque esperavam um Messias que viesse libertar Israel da dominação do Império Romano, mas depois Jesus que começa a lhes explicar as passagens da Escritura e, por fim, quando parte o pão, esses discípulos que são capazes de reconhecê-lo
E dizem, não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. Se nós olharmos um pouco aquilo que acontece com os discípulos, é muito semelhante àquilo que nós realizamos na nossa liturgia eucarística. Quando nós nos reunimos para celebrar a Santa Missa, primeiramente somos convidados a ouvir e meditar a Palavra de Deus, a liturgia da Palavra, que vai nos introduzindo neste grande mistério da salvação, deste Deus que nos ama, que nos chama, que nos convida para caminhar com Ele e que por fim envia o seu Filho único para nos trazer a salvação. E depois nós somos convidados então também a partilharmos, a participarmos do pão da Eucaristia, comendo e bebendo do corpo e do sangue do Senhor. É de certo modo aquilo que acontece com esses discípulos. E diante desta realidade sublime, nós somos então convidados a recordar que a participação na Eucaristia nos conduz à fé em Cristo, vencedor da morte. Toda vez que nós participamos verdadeiramente de coração sincero da Eucaristia, devemos ter os nossos olhos fixos em Jesus. Jesus que padece a morte, sim, Jesus que sofre o suplício da cruz, mas é esse mesmo Jesus que é o vencedor da morte. É o mesmo Jesus que ressuscita. E por isso, mais uma vez, então, toda vez que nós participamos de coração sincero da Eucaristia, devemos ser conduzidos pela nossa fé até Cristo, vencedor do pecado, até Cristo, vencedor da morte. E que nós possamos clamar e exclamar, assim como fazem estes, quando participamos da Santa Missa, não ardia o nosso coração, quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, que também o nosso coração possa arder pela fé e pelo amor a Cristo. Oremos. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra, mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.